Olá, nós estamos aqui no primeiro Conect Advogados em Teresópolis, um podcast que vai tratar aí de conectar a sociedade com o advogado, com o direito em si, com todas essas questões jurídicas. E hoje, para abrir o nosso Conect Advogados, eu chamei a doutora Flávia Tapajós, uma amiga já há bastante tempo, a gente estudou junto na faculdade, e ela é a especialista em Direito da Saúde, uma referência hoje em Direito da Saúde, em Direito Médico, e trouxe ela de Teresópolis, uma teresopolitana, não sei se é de Teresópolis, depois vai se apresentar melhor aí, mas conheço ela daqui há muito tempo em Teresópolis, e vamos, nesse Conect Advogados, a nossa ideia é exatamente tirar esse juridiquês do advogado em si, do Poder Judiciário como um todo, para você que é cidadão, para você que é cidadão, poder conhecer um pouco mais dos seus direitos, saber um pouco melhor como que é a vida da advocacia, o que a gente busca ali no dia a dia, no nosso dia a dia, na nossa militância, para você que tem as suas dificuldades jurídicas, mas sem trazer um conteúdo muito jurídico em si, e sim fazer com que você entenda melhor o seu direito, porque o mais importante é que você entenda o direito que você tem, até para você poder buscar, até para você saber um advogado especialista que você vai procurar, para você saber onde buscar o seu direito e saber como lutar por ele. Então, queria, nesse início aí dessa nossa missão de conectar a sociedade com a advocacia, chamei a doutora Flávia, queria pedir para ela se apresentar, e queria pedir para se apresentar primeiro como doutora Flávia, mas depois também vou abrir para falar como a Flávia Tapajós. Ricardo, é um prazer estar aqui, no primeiro episódio, uma honra, falando sobre uma coisa que eu amo, que é a advocacia. A gente tem aí longos, quase 20 anos de formados, no ano que vem, 20 anos de advocacia, e é uma coisa que eu gosto muito. A advocacia surgiu na minha vida depois de outras faculdades, Eu cheguei a cursar antes medicina, eu cheguei a cursar enfermagem, passei para odontologia, todos nessa área médica, e acabou que hoje eu estou aqui na área médica também, porque direito médico e da saúde, hoje eu advogo exclusivamente nessa área, porque é uma área que eu acho que é muito carente de informação, tanto para os profissionais da área da saúde, como para os próprios pacientes, e é, assim, especial. E o que te levou para essa área, Então, hoje a Flávia, a Flávia Tapajós, e não agora a doutora como a Flávia, Tapajós, a minha mãe é assistente social na área da saúde, trabalhou na Secretaria de Saúde de Teresópolis, no Hospital das Clínicas de Teresópolis, em Fala o nome dela aí, no com certeza muita gente conhece. Dona Maria da Graça, É a Maria da Graça Rodrigues de Lima, é a minha mãe. O meu pai, o Dr. Carlos Tapajós, falecido há 2 anos, Fez 2 anos do falecimento do meu pai ontem. Foi médico, professor da Faculdade de Teresópolis, atuou na Secretaria de Saúde muito tempo e, de certa forma, o direito e a medicina sempre estiveram presentes na minha vida. O meu tio Agostinho era ginecologista aqui na cidade também. O meu primo Agostinho hoje é professor da Faculdade de Medicina, Odontologia, é o titular da cadeira de Anatomia da Unifeso. Então, acaba que a gente está aí pelo meio. Hoje eu sou casada com o Marcelo Oliveira, que é publicitário. Tenho uma filha, Gabriela, que quer fazer medicina. Tenho um filho, que é um filho agregado, mas é meu filho, o Vitor, que hoje é meu estágio-filho. Que é o meu estagiário, está no 6º período da Faculdade de Direito e gosta muito também. Então, essa é a minha vida, E é uma coisa que eu curto muito fazer. E cheguei à Faculdade de Direito, depois de passar por algumas etapas, após situações familiares, Então, meu pai e a minha mãe se separaram, e aí eu resolvi fazer a faculdade de Direito. Hoje eu tenho 2 irmãs também, que são da área da saúde, a Ana Júlia e a Maria Laura, que fazem faculdade de odontologia, filhas do meu pai. E aí, na época, eu fui fazer a faculdade de Direito. No ano de 2009,
já formada, uma colega nossa, né, a Fernanda, ela se viu adoentada e buscando ali o tratamento, a investigação para a doença dela, ela me pediu ajuda e aí eu acabei fazendo o meu primeiro processo na área de saúde para a Fernanda. Inicialmente foi um processo de medicamentos, depois um processo de tratamento, hoje um processo de home care, porque a Fernanda tem esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença totalmente incapacitante, degenerativa e bem complicada, e a partir dali as coisas começaram a acontecer. Surgiu a oportunidade de gerenciar a parte jurídica da Secretaria de Saúde de Teresópolis, que a gente acabou trabalhando que a gente trabalhou ali, né? juntos ali. Foi muito bom, Foi de 2009 a 2013 que eu estive na Secretaria de Saúde. Depois veio a coordenação do jurídico da Cruz Vermelha Brasileira, primeiro a do Rio de Janeiro, depois a nacional, e aí as coisas começaram a aparecer. Situações judiciais na área da saúde, seja de negativa de tratamento, ou solicitação de medicamentos, ou o médico mesmo querendo tirar alguma dúvida sobre alguma coisa. Eu comecei a fazer cursos na área para me aprofundar, porque eu acho que a gente precisa ter o conhecimento para poder passar aquilo com mais confiança. Tá buscando sempre aprender mais, né? Sempre se especializando cada vez mais. E aí, quando eu vi, já se vão aí 14 anos na área de direito médico. Né? Que as pessoas até confundem um pouco, né? Hoje a gente pertence à comissão. Hoje o Ricardo é membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da UAB de Teresópolis, que foi criada recentemente por essa gestão, né, da UAB, são 3 anos da comissão. Hoje a gente também está na seccional do Rio de Janeiro, na comissão do Estado do Rio de Janeiro, na comissão regional Sudeste, na comissão nacional, sempre tentando levar um pouco do nosso conhecimento e se especializar cada vez mais. Que eu acho que a gente faz isso até muito bem, né? Eu acho que a gente acaba aprendendo. Mas aprendendo muito bem. E dentro dessa área, quando a gente fala ali do direito médico e da saúde, as pessoas não entendem muito o que tem uma certa dúvida, achando que é só relacionado a algum tipo de procedimento médico, algum erro em procedimento de saúde, porque na verdade não é, exatamente isso, né? O que é realmente o direito médico, o que é o direito da saúde? Porque exatamente, muitas pessoas pensam que é só isso, e não é, né? Muito mais do que isso, né? Hoje, o direito médico, os profissionais que atuam nessa área, e hoje nós temos alguns colegas nessa área, inclusive na comissão, a gente vê ali que cada um faz uma área diferente. A gente pode pensar no direito médico como aquela atuação preventiva para os profissionais da saúde ali, né? E não necessariamente médicos, sobre uma questão de publicidade, documentos médicos, sobre a relação médico-paciente, sobre a questão da LGPD e a guarda dos dados sensíveis do paciente. E aí eu falo de odontologia, né, da fisioterapia, da psiquiatria, da psicologia, da parte médica, porque quando a gente fala em dados de saúde, são relacionados a todos esses profissionais, não somente aos médicos. Né? A gente acaba levantando mais a questão do médico e tudo, mas não é só o médico, são todos os profissionais de saúde que precisam. E como nós da advocacia, né, que temos ali a Ordem dos Advogados do Brasil, a medicina e as outras áreas também têm os seus conselhos de classe. Cada uma com um código de ética diferente, cada um com uma resolução diferente, cada um com uma forma de atendimento diferente, e isso não necessariamente está ali disposto numa legislação que a gente possa aplicar. Aplicar facilmente, entendeu? Ali, né? Pois é. Então, quando a gente fala do direito médico, seria a parte preventiva para os médicos e também a parte defensiva. Por quê? Quando existe um processo, seja ele administrativo ou judicial, o médico que não tem uma capacidade técnica jurídica,
ele busca um advogado para fazer a defesa, seja no Conselho de Ética, seja uma defesa de uma ação cível ou de uma ação, né, de responsabilidade, né? Ou também de um processo criminal, porque muitas vezes esses profissionais acabam respondendo criminalmente. Então, hoje a gente tem advogados especializados em direito médico, que acabam fazendo essa atuação. Essa atuação toda. Que é diferente do direito da saúde. Porque quando a gente fala do profissional que é especializado no direito da saúde, ele vai se preocupar mais com a questão do paciente. Então, a parte toda, né, de planos de saúde, do SUS, do atendimento numa instituição, num hospital, numa clínica, num laboratório, numa UPA, né? Então, tudo que vai resguardar o direito do paciente, que a princípio estaria ali descrito na Constituição, porque é um direito básico, que é o direito à vida e à saúde. E aí a gente fala da dignidade da pessoa humana, todos os princípios que estão descritos ali como dignidade. Então, assim, que é a questão... Porque quando a gente fala em saúde, a gente precisa pensar que saúde engloba uma moradia, engloba a alimentação, engloba a parte educacional. Né? Então, eu entendo que essa parte do direito da saúde, ele acaba sendo até mais amplo, porque a gente hoje tem colegas que atuam exclusivamente para operadoras de plano de saúde ou para planos de saúde, e estão incluídos no direito da saúde. Né? Advogados que atuam só para pacientes com transtorno do espectro autista, fazendo ali todo o auxílio àquela mãe, aquela clínica que às vezes precisa se adequar toda. Né? E assim, eu acho que se as pessoas entenderem que existe uma diferença entre o direito médico e o direito da saúde, si, né? Já é até mais fácil para ele buscar o profissional, né? Porque ele já sabe quem buscar exatamente nessas áreas, né? E aí, até nessa questão, que aí você já levantou, dá para a gente ficar muito tempo aqui falando, né? Mas um ponto que tem mexido muito comigo, né, é a questão exatamente da interação entre o médico e o advogado, entre o profissional de saúde e o advogado, que parece que ainda tem muita dificuldade, muitas barreiras nessa interação para auxiliar, no final das contas, auxiliar exatamente a mesma pessoa, que é o paciente do médico, o cliente do advogado, né? E aí, que barreiras são essas? Muitas vezes o médico ainda a gente vê muito essa situação do médico achar que por ter aquele conhecimento médico, ele é capaz de tomar as decisões sozinho, ele é capaz de colocar no relatório o que ele entende, né? E não tem noção, muitas vezes, do quanto dificulta ele achar que ele fazendo daquela forma está certo. Eticamente pode até estar, né? Ele pode não ter problema com o conselho médico, com o conselho de ética, mas tem, exatamente. Mas muitos acham que não, né? Mas tem. E acabam, muitas vezes, dificultando uma ação judicial e, além disso, exatamente por essa questão da ética, eles acham que não tem esse problema, fazem daquela forma e podem, sim, responder a um processo ético, um processo civil. Queria que falasse um pouco mais sobre essa questão. O que eu sempre falo, assim, Ricardo, eu acho que a profissão medicina, eu acho que ela surgiu quando as pessoas começaram a se machucar e começaram a ver a necessidade de se cuidar. E isso é da Idade da Pedra, né? Você imagina uma pedra daquela, um martelo de pedra caindo no pé. Então, eu acho que é uma coisa que surgiu muito antigamente, da mesma forma que o direito. Porque as pessoas, desde que o mundo é mundo, argumentam e falam o que querem, o que não querem, o que acham que está certo, o que não é. Né? Até porque essa ideia de justiça, ela é um pouco subjetiva, né? O que pode ser justo para mim pode não ser justo para você. Mas o conhecimento médico, ele sempre foi assim soberano. Ele sempre foi o médico que decidia, o médico que resolvia tudo sozinho, o médico que tinha
a vida ali do paciente na mão, até porque a ideia da profissão é de que o médico ele tem que tratar e curar. Ao longo do tempo, a gente acabou observando que não existe essa questão total da cura, né? Até porque hoje a gente sabe que tem doenças que não são curáveis, mas elas são tratáveis ou elas vão amenizar o sofrimento daquela pessoa até que ela faleça, porque a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai nascer e morrer. Exatamente, não tem outra. Mas eu acho que surgiu ao longo desse caminho uma discussão sobre a questão da autonomia do médico e da autonomia do paciente. Do paciente também poder decidir se ele quer ser tratado, de que maneira ele quer ser tratado. Mas eu acho que a gente precisa pensar nisso com muito cuidado. O médico, ele é o profissional, ele é o técnico. Ele que estudou, né, que fez 6 anos de faculdade, 2 anos de residência, mais tanto tempo de especialização. Então, ele tem o conhecimento técnico para melhor orientar aquela pessoa. Mas eu acho que a gente só pode discutir ou falar sobre aquilo que a gente sabe e sobre aquilo que a gente conhece. Então, se o médico der uma informação inadequada para o paciente ou de uma forma que o paciente não entenda, ele não tem como decidir se ele quer fazer aquele tratamento ou não. Você imagina, por exemplo, você falar, olha, eu vou te dar uma medicação e você vai ficar curado, sei lá, da queda de cabelo, mas em compensação você vai ficar cego. Será que você não poderia optar e falar, não, eu prefiro ficar careca do que ficar cego? Então, eu acho que a informação ela precisa ser prestada. E hoje tem muitos médicos respondendo a processos judiciais por débito informacional. Exatamente. Por ter ou não ter dado a informação ou ter dado a informação de forma que o paciente não entendeu. Então, assim, eu acho que existe uma relação que se perdeu. Antigamente, a gente tinha aquele médico que atendia o pai, a mãe, o vizinho, o filho, que era o médico da família. Hoje, que era um amigo da família ali. Que era um amigo, virava padrinho de casamento, padrinho de filho, chegava para tomar café, para jantar. Hoje a gente vê que o nível de especialização do profissional ele é tão grande que hoje ele pode ser um ortopedista que só cuida de mãos. Ou ele pode ser um ortopedista que só cuida de joelho. Mas se você tiver um problema cardíaco ou tiver um problema dermatológico, ele vai te indicar um outro profissional. Aquela questão do clínico que cuidava e que tinha aquela relação de amizade, eu acho que ela se perdeu um pouco. Se perdeu um pouco, E hoje você vê, eu até falo isso às vezes em palestra, que eles fizeram um teste e numa antessala de um consultório médico, mais de 100 pessoas entraram para ser atendidas e quando saíram, poucas lembravam o nome do médico. Caramba, Entendeu? Então, assim, será que ele formou um vínculo, uma relação de fato? Será que aquele médico entendeu o que aquele paciente precisava? E será que aquele paciente criou uma conexão com o médico? Hoje a gente... Que muitas vezes não cria, não tem como, não cria. Então, mas a gente vê que tem estudos da Organização Mundial de Saúde que falam que a média de uma consulta médica é em torno de 4 a 8 minutos. Você não consegue em 4 ou 8 minutos fazer uma boa anamnese do paciente, né? Muitas vezes é olhar o exame e se basear no exame. No exame. Mas os próprios médicos falam, né, que a clínica é soberana. Então, não é através de só do exame que você vai dar o diagnóstico. Você vai examinar o paciente, você vai ver, vai auscultar, vai verificar a pressão, vai medir a temperatura, vai conversar para saber o histórico daquele paciente. Então, eu acho que isso se perdeu um pouquinho. Mas, de certa forma, é importante que o paciente também tenha uma autonomia de decidir o que ele quer, o que ele não quer, se ele quer participar do tratamento ou não. Hoje a gente tem aí uma questão religiosa também, né? Tem pessoas, por exemplo, testemunhas de Jeová, que têm uma ideologia religiosa que acabam
entendendo sobre algumas condutas médicas de forma diferente. Exatamente, E aí as pessoas falam assim, pessoas... mas Testemunha de Jeová não quer fazer transfusão de sangue. Mas hoje, com a inovação tecnológica, com a modernidade, existem outros procedimentos a serem feitos que não precisam para evitar a transfusão de sangue. Exatamente. Então, eu acho que a gente que lida com isso, você sabe, porque você é meu colega da área, a gente todo dia tem um tema novo, uma súmula nova, uma resolução nova. A gente passou recentemente, o mundo passou pela pandemia, que é uma doença que era desconhecida. Então, coisas surgiram. Muitas coisas, exatamente. Então, assim, a questão de vacina, da discussão sobre da discussão se é obrigatória, se não é, de qual vacina tomar, de que forma, laboratório, qual laboratório, foi muito rápido, foi muito rápido, não foi. E isso tudo cai no direito, né? Isso tudo cai no nosso colo aí para tentar resolver. E cai no direito médico e da saúde, porque e se aquele profissional fala, não, eu também não quero, não vou fazer, ou eu prefiro não continuar com o seu tratamento. Então, assim, ele tem uma autonomia de decidir. O paciente pode ter uma recusa terapêutica, o médico pode destinar aquele paciente a um outro colega, se ele entender que aquilo não está dentro da prática médica que ele faz, que ele faz nada, né? Exatamente. E a gente tem questões aí da própria sociedade que mudam isso. No ano passado, a gente teve uma alteração legislativa com relação à parte de familiar, né? Então, da própria constituição ali da família, da mulher poder decidir sem que o marido tenha que autorizar, fazer uma laqueadura, ou o homem fazer uma vasectomia sem que a mulher tivesse que anuir ou não. E pensando que tudo isso muda uma estrutura familiar, de falar, olha, para que você faça, você tem que ter pelo menos um filho, ou você tem que ter uma certa idade, tem que ter um conhecimento, o ideal é que você passe por alguns profissionais para saber se é aquilo mesmo que você quer, e o advogado acaba auxiliando. Porque se ele lida com o médico, e hoje a gente sabe que os médicos têm uma restrição, porque acha que o papel do advogado é processar, e muitas vezes não é. Não é, né? na verdade. Evitar o ideal é evitar que chegue no é, processo, né? Pois evitar que ele seja processado. E muitas vezes o que a gente faz não é processo, é um contrato, é um acordo administrativo, ou gerenciar uma situação para que ela não vire um processo judicial. E para o paciente falar, olha, isso você pode pedir, isso você não pode, dessa forma você deve fazer, dessa você não deve. Isso aqui não é um erro em procedimento de saúde, mas só uma situação que poderia ali, que poderia ocorrer o erro ali, mas não chegou, né? Então assim, é um erro esperado, né? É um erro esperado. Que poderia estar presente ali. Né? E eu acho que a ideia da gente falar assim bem tranquilo para as pessoas é justamente dizer que não é um bicho de 7 cabeças, né? Exatamente. Não é. O direito em si não é, o direito médico não é, mas muitas pessoas têm essa restrição, essa questão mesmo que tu falou do médico. Ela pensa que o advogado é para processar. Não é, né? Na verdade, ele vai defender num processo, tudo isso, mas o ideal é que ele faça todo um procedimento correto para não chegar nesse ponto. Você vê que a judicialização na saúde, ela cresceu muito. Mas será que ela cresceu porque que os erros aumentaram, ou será que ela cresceu porque as pessoas hoje também estão mais informadas? Elas sabem mais o que são os seus direitos ou não. E o nosso papel na advocacia, ele também tem outras atuações. Você mesmo hoje é titular de uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde pela OAB de Teresópolis. Para quê? Então, assim, como que o Conselho Municipal ele interfere ali na sociedade? Então, ele vai verificar se o gestor municipal, né, o executivo, se ele está fazendo as coisas da maneira correta, se ele está seguindo a legislação,
se existem meios de otimizar procedimentos na saúde. O Conselho, né, de Saúde mesmo, que ele tem que analisar todos os contratos da Secretaria, fiscaliza a Secretaria de Saúde, fiscaliza as receitas e as despesas da Secretaria, os contratos em si, né? E cada um ali é da sociedade em si, né? E precisa ter ciência do que ele está analisando, do que ele está buscando. E essa questão até do Conselho Municipal de Saúde, né, não só do Conselho Municipal de Saúde, mas a gente entrou ali, né, pela OAB, pelo de todos Conselho. os conselhos, todos os né? conselhos, exatamente. O Conselho de Segurança, o Conselho da Mulher. Todos os conselhos são muito importantes para a sociedade participar. Mas o que eu vejo também nessa questão, muitos conselhos não têm um apoio jurídico para entender aquela situação, para entender como lutar por isso, né? como faz diferença, exatamente. Como isso faz diferença. Num Conselho de Segurança, por exemplo, deveria ter um advogado. E no nosso aqui, a gente tem uma cadeira também da OAB, no Conselho de Segurança, para você passar a visão jurídica, a visão da lei, a visão do que é permitido, do que não é, fazer a leitura de um contrato da forma adequada, né? Verificar se aquilo, a parte contábil, se está de acordo com o que está descrito ali naquele contrato. Então, essa atuação do advogado, ela não é uma atuação contenciosa, mas pode ser, porque dali podem surgir algumas ações, alguns processos. Ela também não é uma atuação estritamente preventiva, mas pode ser. Exatamente. E também tem uma atuação fiscalizadora. Então, eu acho que a sua presença aí, doutora Mariana Portugal, também, né, que também está ali junto com você, ativa, e da própria OAB, enquanto instituição que tem um caráter social também, para mostrar para a sociedade, olha, a gente tem alguém ali que entende do que está falando, legislativamente, né, assim, que para pode, verificar, que não pode na lei, né, para verificar. E assim, até para sugerir uma mudança ou para fazer um encaminhamento à própria Câmara de uma sugestão legislativa. Olha, talvez esteja faltando aqui uma lei municipal que resguarde esse ou aquele direito dentro da área da saúde. Talvez uma discussão que acontece, né? Uma discussão que acontece ali no Conselho. Eles falam, não, mas isso precisa de uma lei. E eles estavam discutindo algo que não tinha lei para basear. Então vamos buscar regular, isso junto à Câmara para regular, exatamente. Eu acho que assim, a participação do advogado, ela tem que acontecer. A gente precisa estar em muitos lugares, e não por ser advogado, não, mas porque por ter um conhecimento técnico dentro de uma determinada área. Por isso que eu sempre falo, né? E você vai conversar, né? Conecte advogados com a população. Você vai conversar com advogados de várias áreas. Por isso é interessante, e eu sempre brinco, eu falo assim, se você tem um problema criminal, procure um criminalista. Se você tem um problema tributário, procure um tributarista. Criminalista aqui. Nossa colega que está aqui conosco. Mas assim, o quanto isso é importante, porque dentro daquela área, daquela área de atuação, o especialista pode chegar a uma solução mais prática, mais rápida, né? Hoje eu não atuo, por exemplo, no direito tributário. Nem quero. Mas, assim, Flávia, mas se precisar fazer, você não faz? Faço. Mas talvez eu vá levar um mês para fazer uma peça que um colega vai fazer em 10 minutos. Ele pega ali, já fiz outros casos iguais e consigo fazer. Porque está no dia a dia. E mesmo na nossa área, será que eu vou fazer uma defesa técnica num processo criminal para um médico tão bem quanto um colega que só faz defesa médica? Pois é. Entendeu? Agora, será que dele é esse, né? E será que esse colega que atua nessa área, ele vai fazer um requerimento de uma internação ou de um medicamento oncológico de uma maneira tão simples como eu faria? Pois é. Talvez não. E às vezes não tem a mesma fundamentação e tudo. Às vezes você pega, legalmente está correta a petição, o que está sendo pedido,
mas ele não usou a forma adequada ali para conseguir chegar mais rápido, para saber como fazer esse requerimento. E o que a gente Isso falou, às vezes né? acontece, porque não é o dia a dia dele, né? E o que a gente falou também, hoje, no direito médico e da saúde, como em outros ramos do direito, a gente não lida só com o Código Civil, Código Penal, o Código de Processo, você vai lidar com resoluções específicas, com códigos de ética da profissão específico, com temas. A gente tem aí muitos temas que foram julgados esse ano, inclusive. Nós falávamos ontem sobre um deles na OAB, que é o tema que determinou que a cirurgia pós-bariátrica reparadora, ela é obrigatória para os planos de saúde. Temas que falam sobre a questão da mulher poder e dever ser acompanhada por outra pessoa quando ela vai passar por um procedimento que tem uma anestesia. Exatamente. Hoje, acho que foi semana passada, se não me engano, ou semana retrasada, que houve uma determinação de que o filho pode visitar o pai hospitalizado. Com o pessoal lá no escritório exatamente sobre essa lei nova. Né? Então, assim, são coisas que vão surgindo. Quem imaginava uma cirurgia robótica 20 anos atrás? Impossível imaginar. E hoje você tem acontecendo. Uma terapia gênica por inteligência artificial. A gente hoje tem aí nos relógios, né, nos smartwatch, a possibilidade do relógio verificar como está a sua pressão, como estão seus batimentos e alertar se você tem um problema de saúde. Então, teve até um evento lá na OAB, lá no Rio mesmo, que um dos médicos falou exatamente isso, que é um caso que aconteceu. E os aplicativos de celular que fala que hora você tem que beber água, se o seu rim está funcionando bem. Ou não. Então, eu acho que... Toda hora avisa aqui para beber água, senão eu esqueço. Mas assim, eu acho que os médicos acabam tendo que se adaptar a essas tecnologias. E tem muitos médicos que são muito reticentes a isso. E os pacientes também têm que entender que não é só isso. Porque o Dr. Google está aí, né? E todo mundo acaba consultando antes mesmo de chegar no médico. O pega computador. O exame, consulta no Google, acha que aquilo ali é um problema gigantesco, às vezes não é. Ou às vezes até mas também não é aquilo daquele jeito que ele está vendo. Mas aí ele já não acredita no médico, o médico está falando outra coisa. Não, isso assim, é ruim, porque tem pacientes que já chegam no médico com o diagnóstico que ele acha que tem e com o medicamento que ele acha que deve tomar. E muitas vezes, se o médico discorda, ele troca de médico. Exatamente. Para chegar, será que é para chegar algum que vai falar o que o Dr. Google falou? Pois é. Então, assim, eu acho que é a gente trabalhar tanto com o paciente como com o médico essa interação para evitar maiores problemas é importante, porque o advogado acaba também de uma maneira mais simples evitando demandas judiciais. A gente não precisa litigar tudo. Aliás, tem coisas que nem precisa. Que nem precisa, E se você, às vezes, não é da área ou se a tua especialização não é exatamente aquela, talvez você vai fazer uma ação judicial que vai ali movimentar o fórum, serventuário, juiz, meses, anos ali para chegar. Para chegar ao final e falar, nossa, mas nem era isso. Nem era isso, nem precisava disso. Nem precisava disso. Exatamente. E assim, a gente entende que as questões de saúde, elas são muito sensíveis. Porque quem está morrendo não espera. Quem precisa de um medicamento não espera. Se o médico está ali numa situação, por exemplo, sei lá, está num plantão, chega alguém lá com um carimbo ou com uma plaquinha ou com uma tatuagem, não ressuscitar. O médico ele fala, caramba, o que eu faço? O que eu faço agora? Ele vai ligar para o advogado para receber uma orientação, falar, olha, faça dessa forma, não faça, conduza desse jeito. Hoje a gente tem documentos, as DAVs, né, que são as diretivas antecipadas de vontade, que mostram para aquele médico ou para aquela clínica ou para aquele hospital o que aquele paciente queria enquanto ele ainda estava em suas plenas faculdades mentais.
Sim. Uhum. Ele pode falar, olha, o dia que eu não puder mais responder por mim, eu gostaria que as informações fossem dadas ao meu filho ou ao meu esposo. O dia ou que agisse de tal forma. O dia que eu não estiver bem, eu não quero ser entubado, eu não quero ir para o CTI, eu não quero passar por uma transfusão. Então, o médico precisa entender até que ponto ele vai respeitar ou não esse documento. Esse documento precisa estar registrado em cartório, tem que ter testemunha, não tem. Como fazer de fato que um documento médico tenha validade, toda a questão do prontuário, porque hoje a gente vê que muitos médicos acabam respondendo a processos judiciais simplesmente porque deixaram de preencher o prontuário da forma adequada. Sim. E aquilo ali é importante para o paciente e para o médico. Maior para o médico em termos de responsabilidade hoje está provavelmente maior do que o erro em si médico, do ato médico, mas é por não ter um prontuário adequado, por não prestar informação documental. Agora você imagina o quanto esse prontuário também é importante para o paciente. Sim. Digamos que ele precise lá na frente investigar uma doença que ele teve no passado. Aonde está essa informação no prontuário? E se houve uma negativa pelo plano de saúde, como ele vai, através do prontuário, fazer o requerimento dizendo que ele já vinha em tratamento há algum tempo? Se ele sofre, por exemplo, ou se ele precisa mover uma ação trabalhista por conta de uma doença decorrente do trabalho, seja uma lesão por esforço repetitivo, será que aquele médico relatou que fez analgésico para o paciente não sentir dor, aonde era a dor, que ele orientou aquele paciente talvez mudar a postura de trabalho? Será que com aquela documentação e prontuário, essa pessoa pode pedir no ambiente de trabalho para ser trocada de função? Então, como que um documento médico pode alterar de fato a vida, o dia a dia das pessoas? De forma simples. E o médico entender que o prontuário não é para ele, né? Isso acho que ainda acontece muito. Pois é. Ele acha que o prontuário é para ele. Não é. O prontuário é do paciente, é para o paciente. A guarda está com ele, né? Exatamente. A guarda é dele, mas é do paciente. Ali agora, é do paciente ou é da família do paciente? Pois é, ainda tem essa discussão. E se esse paciente morre e alguém vai lá e fala assim, doutor, me dá o prontuário do meu filho aí que faleceu? Pode? Não pode? Não pode, exatamente. Isso tudo são discussões que tem que levantar e mostrar isso para o médico. Vai que aquela pessoa tem uma doença que ela não gostaria que a família soubesse. Exatamente. Isso acontece muito. E hoje tem pessoas que vão, sem conhecimento, fornecer essa documentação sem poder. Ou dentro de uma clínica ou de um laboratório, dar acesso às informações médicas e sensíveis a qualquer pessoa. A qualquer pessoa, porque chegou lá, disse que é da família, você não viu a documentação. Até um funcionário. Pois é. Será que a sua secretária está tendo acesso a esse prontuário, está tendo acesso a todas as informações que não pode? Né? Quantos processos a gente vê aí de famosos artistas que de repente foram fazer alguma cirurgia estética ou alguma cirurgia ligada ali a uma questão de saúde, não queriam que fosse divulgado e todo mundo ficou sabendo. Quem teve acesso? Não foi o médico, às vezes, não foi o médico que entregou, mas alguém teve acesso ali. Né? Porque o médico não soube ter a guarda correta, não teve o cuidado né? ali da documentação toda, o histórico todo do paciente. Então, isso tem que ter muito cuidado. A vida é muito corrida, né? Então, as pessoas passam informação por e-mail, pelo WhatsApp. O WhatsApp, então, é direto. Instagram, rede social. Então, assim, a gente vê que os conselhos regionais e os conselhos federais, seja ele de medicina, odontologia, psicologia, tentam regular ali a atuação do profissional, resguardar alguns direitos daquele profissional, mas o próprio Código de Ética Médica, ele tem ali 10 direitos e o resto todos são deveres. O que o médico não pode fazer, o que ele não deve fazer, como fazer. Então, também é importante que o médico tenha consciência de que o advogado pode ajudá-lo e que o paciente tem direitos. Não é nem 8 nem 80, mas uma balança. Exatamente. Que a gente, enquanto advogado, pode ali mediar relações,
transformar essa relação médico-paciente em alguma coisa um pouco mais leve, mais humana, mais ali, humana, né? Por mais que tenha toda a dificuldade, né, que o mundo hoje traz, e até toda essa tecnologia que reduz muito essa questão de ter esse contato pessoal e toda essa proximidade, né? Criar formas para conseguir fazer desse jeito, né? Hoje mesmo a gente tem a questão da telemedicina, que é autorizada, né, que é permitida. Que acabou surgindo no Brasil depois da pandemia. Exatamente. Né? Já acontecia de forma não legalizada, porque não havia ainda um dispositivo que regulasse, mas hoje é permitido. Hoje é permitido, mas que tenha toda a regulamentação, tem todo esse regramento. E a gente, muitas vezes, pega situações que você vê que não foi feito todo o cuidado ali para a questão da telemedicina mesmo, e aí podem ter dados que são exatamente divulgados, porque não teve a guarda correta, porque não foi utilizado da forma correta. Isso. Atendimento pelo WhatsApp, que muitas vezes é uma mensagem ali que o paciente não entende nada daquilo e acha que entendeu e pronto, e passa aquela informação de forma equivocada. E a mensagem do WhatsApp é consulta? Pois será que é a consulta? Será que não é? Então de que forma que pode ser ou não, né? Eu acho que levar essa informação para a sociedade, para que as pessoas entendam, porque assim, o médico é médico, mas ele também é paciente. Ele também, em algum momento, ele foi cuidado, ele nasceu pela mão de um médico ou de uma parteira, mas em algum momento teve um pediatra, um cardiologista, ou vai ter uma esposa que vai fazer uma cesárea. Então, eu acho que todos fomos pacientes um dia, né? E eu acho que para o profissional da área de saúde entender que não é mais um paciente ou não é mais uma doença, e humanizar isso um pouco pode evitar que processos aconteçam e levar um pouquinho mais para aquilo que a gente tinha muito antigamente, né? Que era essa relação. Traz uma segurança maior para o paciente, uma confiança maior do paciente, saber o que ele está passando. Para o médico também, saber se realmente o paciente está entendendo, se não está. Né? Ele passa pelo advogado isso, né, passa Ricardo? pelo advogado, exatamente. Eu acho que assim, não é que, mas eu preciso de um advogado para gerir uma relação entre o médico e o paciente. Não precisa. Mas se ali houve uma falha de comunicação, será que o advogado não pode entrar nessa relação para falar, olha, ele falou uma coisa, o senhor só não entendeu. Era isso. E ajustar isso. Ou será que o médico que tem ali um consultório lindo, uma clínica linda, mas todo mundo tem acesso ao documento dele, ou ele não tem um prontuário adequado, ou ele não guarda aquela documentação da forma correta, ou às vezes não sabe muito a diferença entre um laudo e um relatório, como fazer, e não porque ele não sabe, mas porque talvez na própria cadeira da faculdade não foi orientado dessa forma. Exatamente, né? A gente tem hoje 55 especialidades médicas e 61 áreas. Então, assim, são especialidades que foram surgindo ao longo da vida. Ao longo da vida. Entendeu? A gente tem a figura aí do perito, né? Do médico perito. A especialidade médico-perito, ela foi regulamentada recentemente como registro de especialidade técnica. Mas, desde que as faculdades de Direito começaram, que a gente já tinha medicina legal. Tanto na faculdade de Direito como na faculdade de Medicina também. Entendeu? Hoje a gente tem aí a questão da dermatologia. Hoje se fala muito no nutrólogo, que não é uma especialidade regulamentada. Exatamente. Mas que já tem muitos fazendo. Mas que já tem muitas pessoas fazendo. É importante para o paciente entrar lá no Conselho Federal de Medicina e ver, será que aquele médico que está nas redes sociais, e hoje a gente tem muito disso, né? Se dizendo especialista em endocrinologia, por exemplo, será que ele fez uma residência em endocrinologia? Pois é. Ou será que ele tem uma especialização em endocrinologista? Contou uma situação uma vez que pegou um paciente, minha mãe é médica também, né?
E ela pegou um paciente que tinha vindo de um endocrinologista e tal. Ou não. Pois é. E ela achou estranho a conduta. E aí foi atrás para saber, não era. Pois Se dizia ser e não era. É. Né? E assim, hoje a rede social, ela é muito bonita. Mas quem, assim, o que está ali, será que todo mundo é feliz todo dia? Pois é. Será que todo médico acerta sempre? Será que todo Ou ele todo só coloca tratamento quando acerta, Pois é. né? E assim, Não será que mostra todo os erros. tratamento para emagrecimento vai funcionar? Então, né, a gente vê ali médicos que colocam a foto daquela pessoa muito obesa e depois aquela pessoa magrinha. Será que isso de fato acontece com todo mundo? Pois é. Mas não quando foi um ele caso divulga só, isso né? na rede social, as pessoas acabam seguindo porque querem aquele corpo magro, ou porque gostaram daquela cirurgia plástica, ou porque acham que aquele profissional, por todo o trabalho que ele faz ali esteticamente na rede social, é melhor. E não necessariamente, Não necessariamente, né? Igual a advocacia. Igual a advocacia. A gente não ganha todo dia. Pois não é é. todo dia que é deferida uma liminar, não é toda sentença que é procedente, não são todos os acordos que ficam bons. Né? Exatamente. Não é toda petição sua que você olha e acha que está... Não é todo cliente que vai estar satisfeito, que você olha e vê a petição que está boa. Não é. Eu acho que mas na rede social vai estar lá na rede só. Social tá bonito, bom, tá bonito. Então, assim, eu acho que a sociedade entender que o médico pode trabalhar junto com o advogado para o benefício do seu paciente ou do seu cliente, para o benefício da sua clínica ou do hospital, ou da própria instituição municipal, ou para o Estado, ou para o governo federal. A gente hoje fala aí de pesquisas científicas que podem auxiliar no tratamento de algumas doenças, que as propostas para que elas fossem registradas e que virassem lei são de advogados. São de advogados, exatamente. Entendeu? Então a gente tem um grupo de pessoas, não apenas da área da saúde, mas também que tem um conhecimento técnico de Constituição, de códigos de processo, da forma como aquilo deve ser feito. Processo legislativo, como deve ser feito, onde chegar, prazos, que cumprir ou não, né? Que isso o advogado é que vai saber, né? E não o profissional da saúde. E a gente precisa entender também que a gente tem uma limitação. Sim. Teresópolis, por exemplo, a gente hoje tem 3 varas, com demandas completamente diferentes. Né? A gente hoje não tem uma vara de fazenda pública, que seria aquela vara que vai trabalhar os processos contra o município, contra o Estado, que já reduziria muito e daria uma especialidade ali, e reduziria muito o volume de processos nas varas cíveis. E assim, a gente precisa entender, aquele magistrado que está ali, ele tem que entender de processos de saúde, de processo de despejo, de processo de família, porque a gente tem cidades com vara única. Que ele tem que saber de todas as áreas. De todas as áreas. E é humanamente impossível, né? É humanamente impossível. Aí, mas meu processo não está andando. A gente tem uma limitação de serventuários que trabalham. De magistrados, né? Tem de magistrados. Uma falta ainda muito grande de magistrados. Quanto tempo que a gente não vê concurso, por exemplo? É. E aí, assim, as pessoas adoecem, as pessoas se aposentam. Você tem, às vezes, um cartório que tinha 10 pessoas, que hoje tem 3, mas o número de processos aumentou. Aumentou muito, né? E continua aumentando muito, né? Agora, como explicar isso para o seu cliente ou para o médico? Que às vezes tem uma demanda que não tem nada a ver com saúde. Sei lá, o carro foi roubado, ou sofreu um furto, né? Ou um acidente pequeno ou vai se divorciar, ali, ou vai se divorciar, exatamente. Né? Então, assim... E aí isso está na fila com o seu processo. Está na fila com o seu processo. E tem prazo. E tem prazo, Entendeu? Então, assim, o prazo do juizado é o prazo da vara civil é outro. Se é urgência, tem um prazo. Se não é urgência, tem outro. Tem as prioridades todas. Todas as prioridades de idade, a prioridade da prioridade. Entendeu? Então, assim, você está de parabéns por trazer a possibilidade das pessoas conhecerem
e terem essa conexão. Né? Exatamente. E terem essa conexão com o advogado, e terem essa conexão com a própria informação, né? Com essa questão legislativa mesmo, porque às vezes a pessoa não sabe nem aonde recorrer. Exatamente, Entendeu? A gente fala, você tem possibilidade de pagar um advogado particular? Ah, tenho. Mas e aquele que não tem? Aonde ele vai? Onde ele vai, Então, orientar que você pode procurar a Defensoria Pública. Se você não souber aonde fica, procura a OAB, que vão te orientar para onde você deve ser encaminhado. A gente tem um Ministério Público com inúmeras demandas ambientais, sociais, questões de criança. A gente tem aí o Conselho Tutelar, Conselho da Mulher, Conselho de Segurança. Se você tiver dúvida, recorra a informações que possam te direcionar da forma mais correta. Com certeza eles vão direcionar para a forma correta, para o local onde você vai buscar exatamente a informação ali. Não vai saber procurar qual decisão só no Google. tomar. Não procure só no Google, exatamente. Não procure só no Google. Porque às vezes dá muito problema. E eu acho assim, essa ideia de poder levar as pessoas, tanto aos profissionais como a pessoa leiga, a informação de uma forma mais leve, é muito legal. Parabéns. Obrigado. Fico muito honrada de fazer aí parte do primeiro episódio e de poder saber que as pessoas podem contar com uma informação de qualidade, mas mais simples. Mais simples, exatamente, né? Sem termos jurídicos, mas que elas possam compreender que existem profissionais para cada área, que existem profissionais especialistas em cada situação, né? E que você pode ser assistido e que não necessariamente aquilo vai virar uma ação judicial, que vai virar um processo. Pode resolver antes do processo, que é o ideal, né? Que é o ideal é exatamente você conseguir resolver antes de chegar a um processo. Porque o processo em si ele é doloroso. Qualquer processo judicial é doloroso. Né? Ainda mais na área de saúde, na área médica. Tem um desgaste, né? Tem um desgaste muito grande. Quantas vezes a gente fala aí de inventários de 30, 40 anos, processos que às vezes as pessoas entram para receber um precatório judicial, né? E vão levar 10 anos para receber. Às vezes a pessoa morre e não recebeu. E não recebeu, Lembrando também, Ricardo, que assim, o médico, ele não vai buscar o advogado só para se defender de um processo judicial ou só de forma preventiva. Pode ser que ele busque um advogado especialista em direito médico para ver uma questão de aposentadoria especial para ele enquanto médico, ou para verificar uma questão tributária. E aí ele vai procurar um especialista em direito tributário. Às vezes aquele médico, sei lá, sofreu um acidente de trânsito, vai procurar um criminalista ou vai procurar alguém da área civil para um eventual dano que tenha ocorrido. Então, não é porque você é médico que o seu advogado será sempre um especialista em direito médico. Exatamente. Né? E não é porque você é paciente que o seu advogado sempre será um especialista em direito da saúde. Não, por exemplo, lá no escritório, eu sei que você também faz isso, eu tenho parceria com vários colegas. Sim. Por quê? Talvez aquela pessoa que está ali doente ou que sofreu um acidente, ele não precisa dos meus serviços, mas precisa de um advogado previdenciarista. Previdenciarista. Pedir, na nossa área acontece muito. Para pedir um auxílio-doença, ou para fazer uma solicitação de uma aposentadoria, ou até para receber um seguro DPVAT. E aí vai procurar um advogado da área civil, ou um criminalista por conta de um eventual problema ali, né? vinculado ali àquela área. Trabalhista, por um acidente de trabalho, né? Nesse tipo de situação. A gente já está encerrando aqui. Né? Agradeço muito a sua participação, sua presença. Eu que fico honrado em poder recebê-lo aqui pelo convite, ter aceito o convite. Né? E virão outros podcasts, aí, outros Conect Advogados com essa característica, a característica de tentar trazer de uma forma mais leve, né, o conhecimento jurídico para você que é cidadão, para você que que quer buscar os seus direitos, você poder entender, poder saber onde buscar, poder saber qual
qual advogado buscar, especialista em que área, saber que o advogado nem sempre vai saber de todas as áreas, mas muitas vezes ele pode te dar um norte também para você buscar direcionamento. Né? Olha, vai buscar um profissional da área tal, um profissional para a área específica que precisa. Né? E agradeço muito a participação aí. Ricardo, parabéns pela iniciativa. Assim, você sabe que você mora no meu coração, você, sua esposa, seu filho. Eu tenho muito carinho pelo Ricardo. Como ele disse, nós estudamos juntos, nós trabalhamos juntos. Hoje a gente faz parte das mesmas comissões. Nós temos parceria de trabalho e quando não temos, a gente conversa e tira dúvidas um do outro. E eu acho que é isso que faz o profissional crescer. Mostrar para as pessoas também que a cidade tem profissionais extremamente competentes, que a gente pode atuar em vários lugares do Brasil, porque eu acho que uma coisa que a pandemia trouxe de bom foi a questão do processo eletrônico, da gente poder trabalhar em outros lugares, porque existe essa possibilidade de fazer isso de forma remota. Como é importante a gente saber que a gente vai estar bem assistido e vai estar seguro numa relação, seja com o seu médico, seja com o seu advogado, seja com outros profissionais. E aí a gente fala aqui do direito médico e da saúde, mas é importante também na área tributária, na área previdenciária, na área criminal, que você confie no profissional que está te assistindo, que talvez, se esse profissional te indicar um outro colega, não é porque ele está desistindo ou porque ele não sabe. Muito pelo contrário, ele quer que você seja bem atendido, bem assistido por um colega que é mais especializado naquele item ou naquela área do que ele, mesmo às vezes sendo da mesma área. Isso foi bom você falar que às vezes tem uns clientes que fazem isso, você está indicando, ele, não, mas eu quero, o doutor, não, mas não é a minha área, a gente acompanha, exatamente. E aí é o que eu falo, eu vou te acompanhar, eu vou dar assistência junto, mas não é a minha área, não adianta eu querer fazer isso. Mas isso é bom, sinal de que ele tem segurança no nosso trabalho, exatamente, né? Mas indicar não é abrir mão do cliente, não é desistir da sua causa. Não é entregar ali para o outro, mas é o seu cliente. É o seu cliente. É a pessoa que confiou a você aquele trabalho, então você tem que estar junto ali, mostrando. E confiar a você o trabalho não significa que você vai fazer o trabalho. Exatamente. Mas significa que ele está confiando, inclusive, na sua indicação. No seu direcionamento. Ali. Então, assim, parabéns pela iniciativa. Vou assistir os outros podcasts também. Isso aí, que a gente acaba aprendendo muito. Eu acho que cada vez que a gente escuta um pouquinho, mesmo de outras áreas, a gente traz isso para o nosso dia a dia, porque para dar a informação correta para o meu cliente, mesmo que eu não tenha informação profunda sobre aquele tema, é importante a gente saber. Exatamente, importante saber como direcionar, o que é um benefício, o que não é. O que é o LOAS, o que é... Até para numa conversa ali saber, às vezes uma conversa de outro assunto, né? De outro assunto ali, da área de direito, vai descobrir um outro problema. Na conversa já, calma aí, isso aqui tem alguém que pode resolver. Ou talvez o seu cliente vai chegar achando que é uma área e é outra. E é outra, exatamente. Entendeu? E você tem que ter um norte ali das outras áreas para saber como ajudá-lo ali naquela situação. Verdade. Né? Então, eu que agradeço a participação. Parabéns. Parabéns. Que venham outros, que você consiga trazer assim, muito conhecimento, tanto para os profissionais como para a população. E eu só tenho a agradecer. Aqui, Eu agradeço. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau.